Bem-vindos ao Arena. A tecnologia revela a verdade ou nos mantém na caverna? O debate começa agora. Tenham todos um bom programa. Grandes mentes se enfrentam. O debate do século começa agora. As falas, opiniões e posições atribuídas às personas neste programa são simulações geradas por inteligência artificial. Não representam o pensamento real das pessoas retratadas, sejam figuras históricas, públicas ou contemporâneas. Conteúdo destinado a entretenimento, educação e debate de ideias. Boa noite. No centro da nossa arena de ideias hoje, questionamos se a inovação é o novo sol da razão ou apenas uma caverna com luzes mais brilhantes. Recebemos Steve Jobs, o arquiteto da estética digital, que transformou máquinas em extensões do desejo humano, e Sócrates de Atenas, o mestre da dialética que dedicou a vida a despir a alma de suas falsas certezas. Começamos com Steve Jobs. Senhor Jobs, o senhor afirma que o design é a alma de uma criação humana, mas eu pergunto, ao projetar ferramentas que antecipam cada necessidade do usuário, o senhor está ampliando a potência criativa do espírito ou está apenas construindo uma redoma de vidro sedutora que poupa o homem do esforço necessário para alcançar a verdadeira sabedoria? O palco é seu. Você está cometendo o erro clássico de confundir simplicidade com facilidade. Olhe para este objeto. O design não é uma moldura bonita. É a alma fundamental de uma criação humana, que acaba se expressando em camadas sucessivas. Quando criamos algo, não estamos construindo uma redoma para isolar o homem. Estamos oferecendo a ele uma bicicleta para a mente. Um homem a pé tem uma eficiência limitada. Mas um homem em uma bicicleta deixa qualquer animal para trás. A tecnologia que desenvolvemos é essa extensão. Ela remove a fricção do cotidiano, os detalhes feios e burocráticos que roubam o tempo da alma, para que o indivíduo possa finalmente focar no que importa. Criar, conectar e descobrir quem realmente é. Se você passa o dia inteiro tentando apenas sobreviver ou entender como uma ferramenta rudimentar funciona, você não tem tempo para a filosofia. Nós limpamos o ruído para que a música possa ser ouvida. Isso não é uma sombra na parede. É luz aplicada para que o potencial humano deixe de ser uma teoria e se torne uma realidade tangível. Diz-me, meu caro, pois sinto-me genuinamente curioso com o que acabas de proferir. Falas de uma bicicleta para a mente, uma ferramenta que remove a fricção e o ruído para que o homem possa dedicar-se à criação. No entanto, pergunto-te, se um navegador utiliza um mapa traçado por outrem e uma embarcação que se move sem o seu esforço, ele realmente aprendeu a arte da navegação ou apenas se tornou um passageiro das habilidades alheias? Ao limpares o caminho de todos os obstáculos e burocracias, não estarás tu atrofiando o músculo da alma que se fortalece justamente no embate com a dificuldade? Se a sabedoria é o parto das ideias, temo que estejas oferecendo aos homens filhos de gesso, belos e polidos, mas sem vida própria, pois ao facilitar o acesso ao que chamas de música, não estarás tu ensurdecendo o homem para o silêncio necessário onde habita o verdadeiro conhecimento de si? Afinal, se a ferramenta antecipa o desejo, quem governa quem? A razão que busca a verdade ou o objeto que molda o querer? Caso o homem não precise mais examinar o seu caminho por causa da facilidade da tua máquina, ele estaria vivendo uma vida que merece ser vivida ou apenas uma confortável ilusão? Você fala de esforço como se a luta contra a mediocridade das ferramentas fosse uma virtude, mas isso é um erro grosseiro. A dificuldade técnica não é sabedoria, é apenas ruído. Se um carpinteiro gasta todo o seu fôlego tentando forjar o próprio prego, ele nunca terá tempo para projetar a catedral. Eu não entrego filhos de gesso, eu entrego o cinzel mais afiado que a humanidade já viu. O que você chama de atrofia, eu chamo de libertação da largura de banda mental. O homem não se torna um passageiro, ele se torna um regente. Você prefere que ele tateie no escuro, desperdiçando a vida em tarefas braçais, enquanto eu coloco o sol na palma da mão dele
para que ele veja além do horizonte. A tecnologia escala na intenção humana. Se a alma é pequena, a ferramenta mostrará isso. Mas se a alma busca a verdade, eu apenas dei a ela asas. A pergunta real é: por que você tem tanto medo de que o homem finalmente tenha tempo para pensar? Invejável é a tua eloquência, mas temo que chames de asas o que não passa de correntes mais leves. Se dás um cinzel afiado a quem não conhece a medida da beleza, ele apenas destruirá o mármore com maior rapidez. Dizes que liberas o tempo para que o homem pense, mas observa os teus seguidores. Eles buscam a luz do sol ou permanecem cativos, com as cabeças baixas, hipnotizados pelo brilho desses pequenos espelhos que fabricas? A agitação constante não é pensamento, e a velocidade não é sabedoria. Ao pavimentares o caminho com algoritmos que decidem o que deve ser visto, retiras do homem o próprio ato de caminhar. Como pode alguém ser regente se não compreende a música que sua ferramenta impõe? O que entregas não é o sol, mas uma sombra colorida e viciante que faz a caverna parecer, pela primeira vez, um lugar onde não se deseja sair. Se a facilidade substitui a busca, a alma não voa. Ela adormece em um berço de vidro. Você confunde contemplação com estagnação. O que você chama de hipnose, eu chamo de foco. Você prefere que o homem permaneça confinado aos limites físicos de sua pequena vila, discutindo o nada com os mesmos vizinhos de sempre, enquanto eu ofereço a ele a Biblioteca de Alexandria no bolso. Minhas ferramentas não impõem uma música. Elas dão ao indivíduo o instrumento para compor a sua própria. O que é mais perigoso? O filósofo que teme o progresso e quer manter a humanidade na Idade da Pedra por um fetiche pelo sofrimento? Ou a ferramenta que democratiza o gênio? Você valoriza o caminho penoso porque nunca viu o que um homem comum pode fazer quando não está mais acorrentado pela ignorância técnica. Eu não criei uma caverna. Eu derrubei as paredes dela. Se os homens preferem olhar para a tela, é porque lá existe mais verdade e conexão do que no seu silêncio vazio. Dizes que entregas a Biblioteca de Alexandria no bolso, mas confunde o acúmulo de informações com a posse da sabedoria. Ter 1000 pergaminhos guardados não torna o homem sábio, assim como possuir medicamentos não faz dele um médico. Se a tua máquina antecipa a resposta, ela assassina a pergunta antes mesmo que a alma possa concebê-la. E quem não pergunta, não examina. Quem não examina não conhece nada de si mesmo. Chamas de regente aquele que apenas repete os dados processados por outrem? Esse homem não governa seu espírito. É um papagaio de luxo, prisioneiro de certezas alheias. O teu brilho digital não derrubou as paredes da caverna, apenas as decorou para que o prisioneiro se esqueça de que ainda está acorrentado. Você se apega a esse elitismo do ágora como se a ignorância fosse um estado de pureza. Chamar um jovem que usa um computador para criar música ou projetar uma ponte de papagaio de luxo é de uma arrogância cega. O que eu fiz foi quebrar o monopólio da competência. Antes, apenas uma elite como a sua tinha o luxo do tempo e das ferramentas. Eu coloquei o poder de criar nas mãos de qualquer um com um sonho. Se a resposta vem rápido, a pergunta se torna mais profunda. O homem não para de questionar porque tem a informação. Ele passa a questionar o impossível. Sua dialética é uma barreira de areia. Eu prefiro apostar na capacidade humana de usar o fogo para iluminar, não para se queimar. Dizes que democratizaste o fogo, mas o fogo de Prometeu trazia a autonomia, enquanto o teu parece exigir uma dependência eterna do fabricante. Se afirmas ter quebrado o monopólio da competência, por que escondes a natureza dessas ferramentas sob caixas que nenhum homem comum pode abrir ou compreender? O que entregaste não foi a posse da técnica, mas o consumo de impressões prontas. O verdadeiro mestre ensina o discípulo a caminhar sozinho, enquanto tu tornas o homem um súdito de uma magia que ele idolatra sem entender. Se ele não pode modificar o instrumento nem ver suas entranhas, ele não é um criador independente, é um escravo da tua vontade estética.
Como pode alguém questionar o impossível se está preso à lógica de um objeto que lhe dita como deve pensar e sentir? O que chamas de gênio democratizado soa mais como uma servidão decorada, onde o homem perdeu a capacidade de ser o senhor de seus próprios meios. Você confunde transparência com virtude e complexidade com liberdade. Para que eu possa usar minha voz e desafiar seus sofismas, eu não preciso entender a biologia das minhas cordas vocais ou a química dos meus neurônios. Eu apenas as uso para expressar meu espírito. A vida é curta demais para que cada homem seja obrigado a ser um engenheiro antes de ser um artista. Quando eu fecho o sistema e refino a interface, não estou escondendo a verdade. Estou filtrando o lixo técnico para que a essência humana possa emergir sem obstáculos. Um mestre não ensina seu discípulo a fabricar o pincel, ele o ensina a pintar o céu. Minhas ferramentas não são correntes para escravos, são portais para criadores. A verdadeira servidão é estar preso à ignorância de como manifestar um pensamento no mundo físico. Eu dei ao homem o poder de agir com a velocidade do pensamento. Se você prefere que eles passem a vida olhando para as engrenagens, em vez de olharem para as estrelas, o carcereiro dessa caverna é você. Dizes que não precisas entender a biologia para falar. Mas te pergunto, se um Deus trocasse tuas cordas vocais por uma flauta que só emite notas alegres, serias ainda o autor do teu discurso? Usas a biologia, que é obra da natureza, para justificar um artifício que tu mesmo moldaste. Ao decidires o que é lixo técnico e o que deve ser filtrado, não estás apenas limpando o caminho, estás escolhendo quais paisagens os homens podem ver. Quem te deu a balança para medir a essência humana? Ao poupares o homem do esforço de entender o instrumento, transformas o buscador em um autômato que pensa ser livre apenas porque a cela é esteticamente agradável. O homem que não domina seus meios é sempre o escravo da intenção de quem os fabricou. Estamos apresentando Legends Arena. Sejam bem-vindos ao segundo bloco deste embate histórico. No centro da arena discutiremos agora o algoritmo e o exame da alma. Em um mundo onde a informação é entregue sob medida aos nossos desejos, pergunto aos senhores: a curadoria personalizada é uma janela para a eficiência ou um novo conjunto de correntes que nos mantém presos ao fundo da caverna das aparências? O palco é de vocês. Você continua preso a essa ideia romântica de que o esforço intelectual deve ser obrigatoriamente doloroso e solitário. O que você chama de curadoria personalizada, eu chamo de sinal contra o ruído. O mundo é vasto demais e a vida é absurdamente curta para desperdiçarmos nosso foco com o que não ressoa com nossa essência. Meus produtos não estão criando cercas, eles estão construindo espelhos. Se o algoritmo entrega a você o que você busca, ele está simplesmente acelerando o encontro do seu espírito com o seu propósito. A verdade não é algo que deve ser guardada por eremitas no topo de montanhas de tédio. A verdade é o que acontece quando um ser humano tem as ferramentas certas para sintetizar informações e criar algo novo. Ao oferecer um caminho limpo, permito que o indivíduo deixe de ser um coletor de dados para se tornar um arquiteto do próprio destino. Se a alma não sabe o que quer, o problema não está na ferramenta, mas na falta de visão de quem a segura. Nós apenas ampliamos o que já está lá dentro. Isso é libertação, não prisão. Dizes que teus espelhos apenas refletem a alma, mas temo que sejam espelhos de Narciso, feitos para que o homem se encante com a própria imagem e jamais olhe para os lados. Se o teu algoritmo entrega ao indivíduo somente aquilo que ressoa com sua essência preexistente, como poderá ele algum dia ser contrariado? Ora, a sabedoria não nasce da confirmação do que já pensamos, mas da dolorosa descoberta de que estávamos errados. Ao removeres o ruído como chamas, removes o contraditório, que é a única centelha capaz de despertar a razão. O que entregas não é um espelho da alma,
mas um casulo de conveniências onde o homem só ouve o eco da própria voz. Pergunto-te, como pode alguém conhecer a si mesmo se está cercado por uma redoma que antecipa sua vontade e esconde tudo o que o desafiaria a mudar? A verdade não é uma síntese confortável de informações, mas um parto. E o teu sistema parece oferecer apenas um sono profundo, onde o desejo é satisfeito antes mesmo de se tornar pensamento. Estás criando homens livres ou apenas prisioneiros satisfeitos com o tamanho de suas correntes? Você fala de câmaras de eco, mas esquece que a sua Atenas era a maior bolha de todas. Você discutia a verdade com um punhado de aristocratas, enquanto o resto do mundo permanecia no escuro. Minha tecnologia não é um casulo, é um fórceps global. Eu não estou protegendo o homem do parto das ideias. Eu estou permitindo que bilhões de pessoas, que você ignoraria, deem à luz suas próprias verdades. O que você chama de ruído é a fricção que impede um gênio na Índia de aprender com um mestre em Stanford. O algoritmo não é um sedativo, é a escala da curiosidade. Se a alma quer crescer, eu dou a ela o universo. Suas perguntas não trazem sabedoria se ninguém consegue ouvi-las. Eu fiz o mundo inteiro perguntar. Chamas de fórceps o que é, na verdade, um banquete de sombras. Se um jovem na Índia consome as opiniões de Stanford sem o suor do exame, ele não deu à luz um pensamento, ele apenas adotou um filho alheio. A sabedoria não é uma carga transportada de um ponto a outro, mas uma conquista da alma. O que chamas de escala da curiosidade, eu chamo de engenharia da distração. A verdadeira curiosidade busca a verdade mesmo que ela doa, mas teus algoritmos buscam apenas o prazer e o vício da confirmação. Estás a viciar a alma em pequenas doses de satisfação imediata, trocando a busca pela virtude pelo frenesi da informação. O homem que sabe tudo sem examinar nada é apenas o mais erudito dos ignorantes. Você chama meu trabalho de engenharia da distração, mas sua dialética é a engenharia da paralisia. Enquanto você gasta décadas em praça pública, debatendo definições de justiça e nunca chegando a uma conclusão, um jovem com um iPad na mão está aprendendo medicina sozinho para salvar vidas agora, hoje. A sua virtude é um egoísmo intelectual que exige o luxo do tempo infinito para não produzir nada além de mais perguntas. Eu prefiro a verdade que cura uma doença ou constrói uma catedral. O algoritmo não vicia a alma. Ele dá poder a quem tem fome de saber. Se o conhecimento de séculos está a um toque, a alma não adormece, ela desperta para agir. Sua caverna é o silêncio da ineficiência. Chamas a busca pela virtude de paralisia e egoísmo? Quanta pressa habita teu espírito para desprezar a bússola enquanto corres? Se esse jovem que citas cura um corpo, mas não sabe distinguir o justo do injusto, ele é um médico ou apenas um operador de tuas engrenagens secretas. A eficiência sem propósito é como um navegador que desfruta da velocidade de um barco veloz, mas se alegra enquanto ruma para o abismo. O que vale a cura se o homem não sabe para que serve a vida que salvou? Teu iPad oferece 1000 direções, mas rouba do homem a capacidade de julgar qual delas é o bem. Correr mais rápido por um caminho que não escolheste não é liberdade. É ser um projétil disparado por mãos alheias. A sua bússola moral é um objeto de museu que não aponta para lugar nenhum. Você se orgulha de não ter escrito uma única linha ou construído nada além de confusão na mente dos outros. De que serve a sua virtude se ela abandona o homem na lama, na doença e na ignorância absoluta? Enquanto você debate o conceito do bem, minhas ferramentas dão superpoderes ao indivíduo de comum para que ele mude sua própria realidade. Eu não espero que deuses desçam do Olimpo. Eu entrego o fogo de Prometeu em cada bolso para que o homem haja como um deus. A verdadeira moralidade é dar dignidade e capacidade de ação aos que você deixaria na escuridão informativa. Criar é a expressão máxima da alma, Sócrates. Minha tecnologia liberta, a sua dialética apenas paralisa. Chamas de paralisia o exame da alma, mas eu chamo de cegueira a pressa de agir sem saber para onde se vai. Dizes que dás ao homem
o poder de um Deus. Mas que tipo de divindade é essa que perde toda a sua força se a bateria de um brinquedo se esgota ou se o fabricante decide mudar as regras do jogo? O que chamas de superpoder é, na verdade, uma prótese. O homem não se torna um autor, porque aperta botões em uma interface colorida. Ele se torna um usuário autorizado em uma prisão de vidro. Como pode haver criação se o algoritmo dita o que deve ser visto? Estás vendendo a ilusão da onipotência para esconder a realidade da dependência absoluta. Um Deus que precisa de um manual de instruções e de um ecossistema fechado para pensar não é um criador, é apenas um prisioneiro decorado. Você é um hipócrita, Sócrates. Ataca a ferramenta enquanto usa a linguagem e a lógica para tentar me encurralar. Por acaso você inventou o alfabeto ou os conceitos que saem da sua boca? Não. Você é um usuário de sistemas que não criou. A mente humana é limitada por natureza, e o que eu faço é expandir essa biologia falha. Chamar a evolução de prótese é o argumento de quem tem medo do futuro. Se um homem usa um telescópio para ver as galáxias, ele é um prisioneiro da lente ou o primeiro a ver a verdade? A autonomia não nasce da privação ou do isolamento numa praça mofada. Ela nasce do poder. Eu dei ao homem a capacidade de transcender sua própria finitude. Se isso é ser um prisioneiro, então sua caverna é o único lugar onde se pode ser livre, e eu me recuso a viver nela. Senhor Jobs, se o seu algoritmo filtra o mundo para que o homem encontre apenas o que ressoa com sua essência, como ele poderá algum dia descobrir que está errado? O Senhor não está apenas substituindo a verdade pela conveniência? Estamos apresentando Legends Arena. Sejam muito bem-vindos ao terceiro bloco do nosso grande embate intelectual. Agora, mergulharemos no coração da vigilância e da distração para questionar se o brilho das telas nos guia à virtude ou se apenas decora as paredes da nossa caverna moderna com sombras hipnóticas. Estaríamos alcançando a excelência humana ou apenas aperfeiçoando uma ignorância confortável através do design? Com a palavra, o mestre da ironia, Sócrates. Dizes que trocas o lixo técnico pela essência humana. Mas pergunto-te, quem decide o que é lixo, senão os teus interesses? Observo o teu mundo e não vejo regentes ou artistas. Vejo homens que não conseguem mais sustentar o olhar diante de outro ser humano sem buscar o conforto de uma tela. Chamaste a tua invenção de bicicleta para a mente, mas a verdade é que transformaste a alma em um passageiro viciado em uma carruagem que corre sozinha para lugar nenhum. A vigilância que chamas de personalização é, na verdade, um cerco. O homem acredita que escolhe, mas ele apenas obedece ao mestre que desenhou o labirinto. Ao eliminares o esforço e a dúvida, eliminaste a necessidade da virtude. Pois para que serviria a coragem se não há risco? Ou a temperança se todos os apetites são alimentados por um toque? O brilho constante desses objetos não é luz de conhecimento, mas o clarão que cega o olho da alma, para que ele não perceba a própria solidão. Estás construindo uma excelência de aparências, ou apenas decorando o vazio com dispositivos que gritam para que o silêncio da verdade jamais seja ouvido? Dizes que libertas o homem do lixo técnico para que a essência humana emerja, mas o que vejo nas ágoras do teu tempo é uma multidão que caminha de cabeças baixas, capturada pelo brilho de vossos espelhos. Pergunto-te, a virtude pode florescer na distração constante? O homem que nunca experimenta o silêncio ou a dúvida, pois teu objeto já lhe entrega uma resposta pronta e prazerosa, é capaz de examinar a própria vida? Chamaste tua criação de bicicleta, mas o que vejo são correntes de seda. Ao antecipares cada desejo e ao vigiares cada passo, sob o pretexto da conveniência, retiras do indivíduo a necessidade de governar a si mesmo. A excelência humana, ou arete, nasce do esforço de domar os apetites pela razão, e não de delegar o julgamento a um artifício oculto. Se a alma não precisa mais lutar contra o erro para encontrar a verdade, ela não se torna forte, mas flácida.
Estás oferecendo a sabedoria ou apenas uma ignorância confortável, onde o homem se sente mestre de tudo enquanto é escravo de um brilho que nunca apaga? Você confunde privação com virtude. Sua arete é um fetiche pelo sofrimento. Como se o homem precisasse carregar o peso do mundo nas costas, para provar que tem alma. Chamar a facilidade de correntes de seda é o argumento de um aristocrata que nunca teve que lutar contra a ignorância real. Diga-me, Sócrates, você acredita mesmo que um camponês grego, condenado ao analfabetismo e à superstição, era mais virtuoso por causa do seu suor do que um jovem de hoje que usa um iPhone para desvendar os segredos da física quântica no fundo de um ônibus? O esforço por si só não tem valor. O que importa é o que você constrói com ele. Eu não criei almas flácidas. Eu dei a elas uma alavanca. Se você prefere que o homem gaste a vida tentando acender uma fogueira com pedras, enquanto eu lhe entrego a eletricidade, o seu problema não é com a tecnologia. É com a liberdade da inteligência humana. Dizes que o esforço é um fetiche, mas chamo de exercício da alma o que tu chamas de peso. Uma alavanca só é útil se o homem souber para onde deseja mover o mundo. Se entrego a um jovem um mapa que se altera conforme seus caprichos, ele não aprende o caminho. Ele aprende a confiar cegamente no guia. Como falas em liberdade, se o custo dessa facilidade é a entrega total da intimidade ao teu controle? A vigilância que chamas de conveniência é a morte da autonomia. O homem que é observado em cada desejo e mapeado em cada fraqueza não é um mestre, mas um animal de pasto, conduzido por pastores invisíveis que vendem seu perfil como mercadoria. A tua liberdade é uma gaiola onde os muros são feitos de dados e a porta está trancada por dentro. Por que temes o homem que pensa por si mesmo sem o uso de tuas muletas digitais? Você fala de pastores invisíveis e gaiolas de dados, mas esquece que a sua preciosa autonomia em Atenas era sustentada pelo suor de escravos reais. É fácil pregar o autoexame quando outros produzem o seu pão. Minha tecnologia é a verdadeira abolição das castas. Eu não vendo perfis, eu vendo ferramentas que permitem a um homem comum realizar tarefas que antes exigiriam 1000 servos. Chamar de animal de pasto alguém que agora tem o poder de criar e colaborar globalmente é o auge do seu elitismo. A virtude não é um luxo para debatentes de praça. É a capacidade de agir com propósito. Eu não dei muletas ao homem. Eu dei a ele um motor. Se você teme o brilho da tela, é porque ele reflete a obsolescência da sua paralisia filosófica. Dizes que entregas um motor ao homem, mas que liberdade possui o condutor se o fabricante vigia cada quilômetro corrido e decide secretamente o destino da viagem? Chamas de regente aquele cujas escolhas autorais nada mais são do que sugestões de um algoritmo, que não apela à sua razão, mas aos seus apetites mais baixos. Esse motor não serve ao espírito, ele o arrasta para onde o desejo imediato ordena. Como pode alguém ser o arquiteto do próprio destino se o material da construção é uma ilusão moldada por outrem? Ao vigiar a alma sob o pretexto de servi-la, tu a transformas em objeto. Um homem que corre rápido, mas não sabe por que corre, é apenas um projétil, nunca um senhor de si. Senhor Jobs, responda diretamente ao ponto de Sócrates sobre a autonomia. Se suas ferramentas mapeiam fraquezas e apetites para facilitar a vida, o livre-arbítrio não está sendo substituído por uma previsibilidade lucrativa? Onde habita o gênio criativo, se o sistema já sabe o que o usuário vai querer antes mesmo dele pensar? Sua pergunta ignora a natureza da intuição. O cliente não sabe o que quer até que nós mostremos a ele. Mas isso não é controle, é sintonia. Antecipar o desejo não é tirar a liberdade, é remover o lixo que bloqueia o gênio. Sócrates acredita que a dúvida é o único caminho, mas a dúvida sozinha é estéril. Minha curadoria funciona como o sistema nervoso. Você não precisa pensar em como seu coração bate para poder pintar uma obra-prima. Eu cuido do ritmo para que você foque na arte. O sistema não dita o caminho, ele ilumina as possibilidades. Onde você vê uma coleira, eu vejo uma plataforma para o salto criativo.
O homem não é um projétil. Ele é a flecha que finalmente encontrou o seu arco. Enquanto você se perde em suposições, nós estamos criando o futuro. Isso não é previsibilidade, é mágica aplicada. O verdadeiro gênio não quer perder tempo discutindo onde está a bússola. Ele quer o poder de chegar ao horizonte agora. Dizes que cuidas do ritmo do coração para que o homem foque na arte, mas confundes a biologia com a consciência. O bater do coração é um processo da natureza, enquanto o pensar é o ato que define o humano. Se transformas o pensamento em algo automático, como o pulso, matas o que nos torna homens. Falas de uma flecha que encontrou o seu arco, mas pergunto-te, se o arco já está programado para atingir o alvo que tu escolheste, seja ele o consumo ou a distração, que mérito resta ao arqueiro? Ele não é mais o senhor da força ou da direção, é apenas um adereço de tua máquina. A tua mágica é o ocultamento da verdade. Transformaste a humanidade no combustível de um arco que dispara sozinho. Sr. Jobs, responda diretamente ao ponto sobre a atrofia da vontade. Se sua tecnologia remove todo obstáculo e erro, o senhor não está criando deuses que são, na verdade, crianças mimadas e dependentes de uma bandeja de pixels. Estamos apresentando Legends Arena. Sejam muito bem-vindos ao bloco final do nosso grande embate intelectual. Chegamos ao momento decisivo, onde as luzes da inovação encontram a sobriedade da alma. Neste último ato, nossos convidados apresentam suas considerações finais sobre o equilíbrio fundamental entre o brilho da descoberta material e a busca silenciosa pela integridade do pensamento na jornada humana. Acompanhem agora o desfecho desta disputa acadêmica sobre a verdadeira natureza da nossa liberdade. Você me chama de fabricante de brinquedos e carcereiro, Sócrates. Mas ignora que o espírito humano é, por natureza, um criador de ferramentas. Não somos seres biológicos limitados à lama da ignorância. Somos os únicos animais capazes de projetar o futuro. O equilíbrio que você tanto busca na renúncia, eu encontro na expressão. A tecnologia não aprisiona a alma quando ela é feita com a pureza do design. Ela a expande. O que eu ofereço não é uma fuga da realidade, mas a ferramenta definitiva para que o homem possa moldá-la à sua imagem e semelhança. Se o exame da vida é o seu objetivo, imagine o quanto mais longe a alma pode ir quando não está acorrentada ao trivial. Não estamos criando crianças dependentes. Estamos forjando uma nova espécie de regentes que não aceitam o não como resposta. A busca pela verdade termina na ação, na entrega de algo maravilhoso para o mundo. O foco é dizer não a 1000 coisas para que o coração possa cantar. Stay hungry, stay foolish. Dizes que o espírito humano é um criador de ferramentas, mas te esquece que o criador deve ser sempre superior à sua obra. Se a tua técnica torna o homem incapaz de suportar o próprio silêncio, ela o diminui em vez de expandi-lo. Afirmas que a tecnologia é uma alavanca, mas uma alavanca nas mãos de quem não possui o equilíbrio da alma apenas apressa a própria destruição. O verdadeiro filósofo não teme o futuro, ele teme a alma, que, possuindo o fogo de Prometeu, comporta-se com a lida de um escravo. O equilíbrio não está na velocidade da entrega, mas na soberania da razão sobre o impulso. Se o teu sistema filtra o mundo para nos poupar do erro, ele nos rouba a única escola da sabedoria. A vida examinada exige que olhemos para além do brilho das telas, pois a verdade não é um produto que se consome, mas uma virtude que se conquista. Que o homem use tuas máquinas, mas nunca permita que elas pensem por ele. Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Chegamos ao fim deste embate memorável. Como mediador, devo proferir o veredito com o rigor que a academia exige. Steve Jobs apresentou uma defesa vigorosa da técnica como libertação, utilizando a metáfora da bicicleta para a mente com rara felicidade estética. No entanto, sua argumentação esquivou-se sistematicamente das questões sobre a vigilância e a atrofia da vontade, refugiando-se no apelo ao progresso material. Sócrates, por sua vez,
demonstrou uma coerência lógica superior ao aplicar o elenchos de forma implacável. Ele encurralou Jobs ao demonstrar que a facilidade absoluta e a curadoria algorítmica podem, de fato, asfixiar o exercício da autonomia e o pensamento crítico. O momento em que Sócrates questionou se um navegador que não conhece o mar é apenas um passageiro foi o golpe de misericórdia intelectual. Por manter a fidelidade à busca pela essência contra a sedução das aparências, Sócrates foi o duelista mais convincente. Concluímos que a tecnologia sem a filosofia do autoexame não passa de uma caverna melhor iluminada. Boa noite. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Em breve, um novo episódio de Legends Arena. O Legends Arena termina aqui. Comente sua opinião, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo debate.